Olá, sou o professor Mauro do Núcleo de Consultores da Microempa. Mais uma vez é um prazer nós estarmos conversando com todos vocês. Esse programa, que se chama o Consultor Responde, ele justamente existe e foi criado pelo Núcleo dos Consultores para que aquelas pessoas que têm MEI, aquelas pessoas que têm microempresas, as pessoas de pequenas empresas, ou seja, aquelas empresas congregadas pela Microempa, tenham a oportunidade de nos trazer qual é o seu problema, qual é que é a sua dificuldade, para que algum dos nossos consultores desse núcleo setorial da Microempa possam responder. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras no canal da TV Cidade de Farroupilha, e lá mesmo vocês podem fazer as perguntas. Ou vocês vão ver também ele acontecendo no nosso Instagram, e no Instagram vocês também poderão fazer as perguntas, e tenha certeza que algum dos consultores fará contato com vocês. Por isso que esse é o propósito do programa. E hoje nós estamos aqui com Fabiano Martins, que nada mais é do que o diretor comercial do setor de comércio e indústria. É isso, Fabiano? Diretor de comércio especificamente da Microempa, na gestão 21, 22, 23, 24 e 25, 26, a que vai acontecer até o ano que vem. Ou seja, alguma experiência nós vamos ouvir aqui nesse programa. O Fabiano é empresário com mais de 10 anos de experiência no setor de comércio e indústria da empresa F3 Kitbox. Ele é formado em administração com MBA em marketing pela FGV e também empreendedor e especialista em treinamentos e consultoria empresarial. É nosso parceiro do Núcleo dos Consultores. Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa, e como um dos diretores da Microempa, eu gostaria já que tu explanasse quais exatamente são as funções da direção de comércio da Microempa. Bom, muito bem, muito obrigado pela apresentação. Fico feliz de estar aqui, é uma honra poder representar a entidade, né? E como atual hoje diretor de comércio da entidade, como eu digo, é uma honra sempre poder, né, participar de grandes eventos, de como esse principalmente, né, de estar sempre à frente de assuntos tão importantes hoje para o nosso associado, principalmente, que é o foco da entidade, né, geração de negócios, né. Então, estar aqui já é uma das atribuições, né, do cargo de diretor, né. Então, a gente está aí de algumas gestões, já desde a época do seu Pedro, né, que a gente foi muito feliz em tê-lo como presidente da entidade, né, que é uma sabedoria imensa, e agora o Thiago também, que teve toda uma preparação, isso que é o legal da entidade. Rejuvenescendo a própria presidência. E a gente tem isso como um diferencial hoje na entidade, que é preparar as gestões que virão, sabe? Então, a gente sempre pensa também no futuro, né? Não só como gestão agora, mas o que vai acontecer, né? Pensar a médio e longo prazo a entidade para que ela venha 40, como ela já fez 40, que venham mais 10, 20, 30, enfim, ela trilha um caminho cada vez... Dar sustentabilidade à entidade, né? Porque como é uma entidade onde as pessoas todas nas diretorias são voluntárias, sim, né? Não é, vem cá, tu vai ganhar tanto, e não é bem assim. Na verdade, cada pessoa que entra na Microempa, eu costumo dizer assim, eu vejo lá pelo nosso núcleo dos consultores, é uma conquista do núcleo, é uma conquista da Microempa. E o pior é o seguinte, as pessoas que entraram dificilmente saem, se estiverem interessadas no processo. Se foram lá e não detectaram algo que lhes fizesse bem, ou foram egoístas no pensamento de lhe fazer bem, na verdade, logo elas acabam saindo fora. A gente nota isso por alguns anos também, que a gente tem de Microempa. Né? E é muito legal isso que colocou, porque eu brinco, né? Eu estava
nessa última gestão, eu disse, pô, tô esperando já o e-mail da minha demissão, né? Mas daí eu fui quase que intimado, ó, vamos seguir o plano de novo, vamos assumir mais 2 anos de gestão, e fiquei bem feliz, inclusive, por isso, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente faz na entidade, como voluntário, como tu colocaste, né? E assim, a gente vai, e não é porque é voluntário que a gente não dá o nosso melhor, né? Então, assim, tô aqui hoje representando a entidade, né, representando os interesses do setor comercial, né, falando como entidade, como profissional, né, então isso para mim é grandioso, né, poder estar aqui contribuindo, né, muitas vezes com experiência de negócio, experiência do dia a dia, né, experiência que eu já pude contribuir também, eu me considero um professor, apesar de um jovem professor, mas já pude fazer excelentes trabalhos de ensinar pessoas, né, desde que seja um produto em si específico ou como gestor de negócios. Então, eu mesmo, uma das últimas turmas que eu tive hoje de estudos, né, de curso, ministrando o curso, foi dentro da entidade. Então tem inclusive o vídeo lá, a gente fez um material muito bacana na época ali, divulgando a entidade, divulgando todo o trabalho que foi feito em parceria com a entidade. Então, como você colocou, a entidade, eu sempre digo também que ela é boa se você participa, tem que ter um interesse. Né? E a partir do momento que tu te interessa pela entidade, participa da entidade, né, usa do lado positivo de tudo que ela tem de bom, tu não sai mais. Né? Com certeza. Então a gente tem relatos, inclusive, de crescimento de pessoas lá dentro, profissionalmente, a empresa cresceu muito, né? Núcleos, os núcleos tem pessoas lá com... O seu Pedro é um exemplo, né? Como presidente e participante do núcleo do EMOB, um dos mais antigos, né? Da entidade, quase 40 anos, só o núcleo, né? E quem não sabe, a Microempa hoje tem 15 núcleos. Sim. Isso agrega quase que 300 pessoas. Então, olha só, uma entidade que está batendo aí na casa dos 3.000 sócios, né? Desses 3.000 sócios, 70% são pequenas ou microempresas, 30% são MEIs. Então nós temos mais de 2.000 empresas, correto? E 300 pessoas interagindo diretamente entre núcleos e interagindo com essas pessoas, na verdade, esses associados que de alguma forma se aproximam. E sabe que tu estava falando uma coisa interessante agora. Eu sei que a Microempa fica permanentemente buscando alternativas para aproximar o associado à Microempa. A Microempa não quer que o associado seja apenas um pagador de mensalidade. Ele se associa na Microempa, ele tem que enxergar a Microempa como, na verdade, uma entidade que vai defendê-lo, que vai orientá-lo e, por exemplo, nós do núcleo de consultores, que a gente pode fazer consultorias, como a gente faz entre nós ou entre os próprios núcleos, consultorias, treinamentos, mentorias, enfim, cursos, palestras, desde a área humana, a área de desenvolvimento humano, a área de desenvolvimento organizacional, a área de desenvolvimento comercial, a inovação, a tecnologia. Nós temos consultores, nós somos em mais de 20 consultores dentro de um único núcleo. Imagina se nós pegarmos a Microempa como um todo. Então, assim, hoje, se a gente pegar na prática a Microempa, a prática que eu digo assim, vamos citar exemplos físicos dela ali mesmo. Se a gente pegar o site da Microempa, né, como associado, eu tenho vitrine virtual. A possibilidade para minha empresa, que, né, como você colocou no início ali na questão, o pequeno empresário. Às vezes a empresa ela é pequena, mas o empresário, né, voltando às palavras do seu Pedro, que ele dizia muito para nós, que era o seguinte, que muitas vezes a empresa é pequena, mas o empresário é grande. Né? Então isso é muito... que bacana isso, muito legal, porque realmente a empresa ela pode ter lá uma estrutura pequena, mas só o ato de coragem do cara empreender no país que a gente está hoje, com as dificuldades que a gente tem, já é muito grandioso. É verdade. Né? Então assim, quando a gente pega isso atrelado a uma associação que ela te dá suporte, né? Por exemplo, é uma das entidades que tem uma carteira das maiores hoje a nível de plano de saúde. Tem em torno de mais de 8.000 pessoas, né, vinculadas a plano de saúde, em parcerias com o Círculo, Unimed, né, algumas outras entidades, empresas, enfim, de saúde, né, humana, saúde, por exemplo,
né, que foi parceiro também, acredito que está na carteira também, TIM, né, plano de telefonia, área de telefonia, Sicredi pioneiro, né, então a gente tem hoje a parte, quase que um ecossistema. O cara resolve empreender, ele busca conhecimento na entidade, ele busca estrutura, telefonia, plano de saúde, né, network, né, quero me capacitar, vou a eventos que a entidade promove, encontros de negócio, né, uso a vitrine virtual da entidade, né, vi potencial no meu produto, quero exportar. A gente vê agora, de alguns anos atrás, né, com o trabalho do PayEx, né, que foi toda uma preparação de mais de 125 empresas, onde boa parte delas passaram a exportar. Então era algo, até então, que não, como assim, a empresinha pequena vai exportar? Sim, né? Tem essa capacidade. Por que não, né? Desde que tenha preparação, que foi esse o trabalho que a Microempa fez. Tem um bom produto, né? Pronto. Então hoje a Microempa ela é responsável pela Export RS, que é do governo do estado, que está dentro. Então, se eu tenho necessidade de fazer um estudo de exportação do meu produto, eu posso buscar a entidade também. Ela vai ser um elo de ligação, vai ser um braço de ligação quanto a isso. Então, assim, também dos papéis né, como diretor de comércio é estar junto ao planejamento estratégico da entidade, auxiliando, buscando com que tenha cada vez mais ambiente de negócio entre os associados. Né? Como tu falou, a gente não quer alguém que só vai lá pagar mensalidade. A gente quer pessoas, empresas que estejam participando da entidade. Né? Que ela, aí sim vai ser enriquecedor. Né? Porque eu, tendo a troca de ideias, né, muitas vezes, numa simples colocação, já me dá uma ideia para o meu negócio, para uma outra coisa que muitas vezes eu não estava vendo, né? É para isso, por exemplo, que existe a rodada de negócios, né? A rodada de negócios ela está vinculada à diretoria de comércio? Ela é um evento promovido hoje pela área comercial, né, com o auxílio da comunicação, porque também tem algumas demandas ali, e parceiros, né? A gente busca sempre parceiros que acabam patrocinando esse evento, e a área comercial ela faz com que esse evento aconteça literalmente, né? Na prática, a organização, desde do café que vai acontecer lá dentro e a organização como um todo, né? Fazendo a divulgação do evento, botando as pessoas literalmente para se conhecer, para apresentar seus negócios, né? Então, ou seja, não é teoria, é coisa na prática mesmo, é algo efetivo que o objetivo mesmo é gerar negócio. Então, esse é o objetivo da entidade, aproximar empresas, e não só aproximar, mas fazer com que elas se desenvolvam e cresçam. Né? Que isso tem uma fala também do Carlos, né, Quadros, que ele diz que tem que tirar nota fiscal. Né? Se a coisa está acontecendo, se tem negócio acontecendo, vai sair nota fiscal. Né? Então, isso vai rodar a economia, isso vai gerar, né, para todo mundo. Né? A empresa vai gerar imposto, ela tá, enfim, a cadeia inteira tá se movimentando. Lógico. Né? E a entidade hoje, além de todas essas frentes, pro associado, ela tem uma frente muito forte, que a gente está conseguindo ter cada vez mais um trabalho que está sendo feito desde a época do seu Pedro ali na nossa gestão, e agora ainda mais forte com o Thiago também, que é a aproximação do poder público. Né? Então a gente está conseguindo fazer o resgate da frente parlamentar com base com apoio aí da Prefeitura de Caxias, para que a gente vai passar, né, já está adentrando aí na reforma tributária, por exemplo. Isso vai impactar negócios. Isso vai mudar a forma como o empresário vê o seu negócio e o quanto isso vai impactar no negócio dele. Quanto que vai ficar meu imposto? Né? Qual a complexidade? Eu tenho informação suficiente para isso? O que está acontecendo? O que vai acontecer? Então a gente está com esse objetivo também de, junto ao poder público, cobrar, questionar, né? Inclusive participar, né, de algumas decisões. Claro que dentro das suas limitações, né? Porque a entidade ela é partidária. Então ela sempre vai visar o interesse o bem comum para a sociedade e para o associado. Olha bem, a entidade é a partidária. Porque tu falaste um pouco rápido, pareceu partidário. A partidária. Né? Exatamente, não tem partido. Não tem. E eu vou pegar um gancho disso aí, puxando um pouquinho a brasa para o braseiro do núcleo de consultores. Sim. Nós temos no núcleo de consultores também pessoas que podem dar orientação, consultoria na área tributária,
que convenhamos, não é uma área simples, né? Não é uma área complicada, principalmente para o micro e pequeno empresário, que normalmente é ele mesmo que faz isso, é ele mesmo que faz essa operação, que desempenha isso aí, né, Fabiano? Eu brinco em dizer que parece um manicômio fiscal, né? Porque é impossível assim, acreditar que na parte, né, tributária o teu passado muda. O passado muda. Dá para resumir dessa forma. A gente está num país onde simplesmente acontece algum evento, muda-se alguma lei e diz, olha, a gente tem que retroagir 3, 5 anos, recalcular tudo de novo e pagar esse tributo, né? Isso é um cenário que, como eu falei, é um ato de coragem para quem empreende. Perfeitamente. Né? E tu falasse uma coisa agora, que numa outra entrevista que eu fiz com uma outra, com a diretora Flor Neto Lynch, né? Que ela está me falando que como ela é diretora na Microempa da Diretoria Social, Cultural e de Turismo, ela participa do Conselho Municipal de Turismo. E ela disse assim, é muito importante as ideias que surgem nesse conselho, a gente traz para dentro da Microempa e, logicamente, que vai refletir no quadro de associados, sim, porque são ideias novas. Tu falaste uma coisa que eu acho fundamental, a aproximação que a Microempa está buscando agora com o poder público. Esse tipo de coisa que a Flor Neto falou, não deixa de ser uma aproximação da instituição com o poder público, principalmente buscando trazer benefícios para os associados. Benefícios que eu digo é benefícios na área da inovação, benefícios na área da tecnologia, que com certeza os próprios núcleos da Microempa estão sempre atentos a isso. Então o que nós precisamos, que é o início da nossa conversa, Fabiano, ela está aí, o associado tem que se aproximar. A Microempa não tem como ir buscar 3.000 associados. Os associados têm que vir à Microempa mostrar quais são as suas necessidades e, principalmente, as suas ideias. O que está acontecendo de bom dentro da sua empresa para que isso repercuta também nas outras empresas do mesmo segmento. Eu acho que isso a área comercial tem muito a ver também, né? Tem. E é uma busca incessante, né? Porque a gente sempre comenta que o que agrega valor para uns, às vezes, não é percebido por outros. Então, por mais que se tenha um trabalho efetivo de trazer algo novo, né, para o associado, muitas vezes também a gente vai em busca não só de levar algo, mas também de ouvir. Né? A gente quer ouvir o que é importante para o associado. Perfeito. Né? Então, desde uma pesquisa, né, que é realizada internamente, onde a gente quer ouvir o associado. O que é interessante hoje? Quais são as demandas? A gente tem que gerar conteúdo que seja relevante. É isso aí. Senão não vou ter audiência, vamos dizer assim. Vai perder a graça. Não vai perder a graça, entende? E o esforço, não tem por que eu botar esforço onde não me dá retorno, né? E não só retorno financeiro, mas retorno como um todo, né? Então, a gente vem da gestão que pegamos numa pandemia, teve a super enchente nos últimos anos. Então, isso abalou o ambiente de negócio. Né? A região da Serra ela foi, vamos dizer assim, um pouco menos prejudicada, considerando o contexto estadual, né? Mas impacta. Né? Impactou no comércio, nas indústrias, mas indiretamente muito prejudicada, como né? todo o Rio Grande do Sul. Então, assim, lá na época mesmo foi montado um comitê, né, de gestão de crise interno para que se tivesse cada vez mais aproximação, né, com o poder público e cobranças. Pô, isso tem que acontecer, né? É a necessidade da sociedade. Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, né? Esse cuidado para que não seja só mais uma associação, né, que cobra mensalidade. Não, a gente faz trabalhos para buscar, né, cada vez ser mais diferente. Né? A estrutura da entidade, por exemplo, que está crescendo, pensando no associado, mais espaço, mais salas, mais possibilidades de negócio, mais eventos. Então, tudo isso é como eu coloquei no início, né? É pensar a entidade já futuro. Né? Perfeitamente. Nossa, tu colocaste outra coisa muito interessante agora. Nós falamos antes de que a Microempa busca se aproximar do poder público e muitas vezes até diretorias da Microempa fazem parte de conselhos, etc., dentro do poder público. Mas agora tu falaste uma outra coisa interessante. Agregando 3.000 associados, com 15 núcleos setoriais,
Quanta demanda que não surge aí, que muitas vezes emperra no próprio poder público e que a Microempa, através das suas diretorias, vai ao encontro do poder público e diz assim, nós precisamos melhorar isso aqui porque está impactando nas nossas pequenas empresas, nas nossas microempresas, nós precisamos, de repente, fazer isso de uma forma mais ágil, de uma forma diferente. Bem interessante isso também, e gostei de saber que a Microempa também tem essa preocupação. Isso não deixa de ser lutar pelo seu associado, sim, que é um dos propósitos da instituição. Com certeza, não é à toa que, né, a gente está aí há mais de 40 anos, né, que é uma constante evolução, né, e como eu sempre gosto de deixar bem claro, né, a gente basicamente depende de pessoas, né, porque essas pessoas vão ser nossos parceiros, né, então se a gente entende de pessoas, a gente vai entender de negócios, né, e consequentemente as coisas vão acontecer. A partir do momento que isso não acontece, o trabalho vai ser muito mais doloroso. Né? Quer transformar, eu costumo dizer assim, quer transformar, e tu entende muito isso, né? Quer transformar processos, tu começa transformando as pessoas, porque são elas que vão transformar os processos, não tem outra saída. Do contrário, não vai acontecer. Né? Vamos falar um pouquinho do Congresso Serrano de Vendas, que esse ano aconteceu a 4ª edição. É, isso aí. A 4ª edição. Ela nasceu da ideia interna ali da área comercial, e foi bem interessante, foi trazido o projeto para uma reunião de diretoria, apresentada a ideia, e a gente ficou encantado com o projeto e assinou embaixo, e inclusive até me orgulho de dizer que na época aquela coisa, apoiar é fácil, dizer, não, legal, vamos lá, mas acho que o mais interessante é ajudar a botar em prática, né? E na época ali eu tive o prazer de comprar os 10 primeiros ingressos, né? Então assim, foi muito legal porque incentiva, né, e motiva para que as coisas aconteçam realmente. Né? Então a gente iniciou na dúvida, será que vai dar certo? Aquele frio na barriga, né, porque é um evento de grande proporção, né, com cada vez mais grandes nomes que tem que se trazer. Né? Cada ano que passa eu brinco em dizer a régua vai aumentando, né? Porque a expectativa também aumenta. Então a entrega tem que ser cada vez mais à altura. Então desde espaço a gente já teve... mudou de alguns lugares para outros, a gente vai adequando, e tem uma coisa legal na Microempa que a parte de eventos, existe uma dedicação muito grande e muito assertiva quando se faz um evento, porque a gente dá o melhor, a gente quer entregar para o associado o que há de melhor no evento. Né? Dentro das condições da Microempa, a gente faz muito bem feito para que se tenha uma imersão, uma experiência legal. Né? Então não é porque é um evento simples, desde uma reunião, que a gente vai fazer algo mal feito. Não, a gente vai fazer uma coisa organizada, muito bem feita, para ter uma entrega, né, no mínimo, muito bem aceitável, vamos dizer assim. Né? E o Congresso ele veio nesse formato, né, com uma ideia de algo diferente para a entidade, como entrega para o associado, né, com os parceiros, entrega para parceiros também, que estão apoiando, patrocinando, né, para os nomes que vêm fazer as suas palestras, vamos dizer assim. E foi algo que deu muito certo, né? Já estamos aí na 4ª edição e ficou, além do aprendizado, uma constante evolução, né? A gente que venham mais eventos como esse, e é para isso que a entidade trabalha, para ter entregas cada vez maiores para o associado. A ideia é mantê-lo anual. Até então a gente já está na 4ª edição frequente, né? Já consecutiva, anos, né? Isso, não teve nenhum ano, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A gente vem de uma série de fatores de acontecimentos aí grandes, né, nos últimos anos, mas a gente está mantendo anualmente, né? Às vezes esse ano foi antecipado um pouco a data, que ele era um pouco mais ao final do ano ali, a gente antecipou. Né? Então até esse cuidado a gente tem, a gente pega lá, quando se fala de eventos, no mínimo, né, aquela questão, a gente tem que cuidar até, né, principalmente o calendário, né? Como é que está o calendário de eventos esse ano? Né? Eu tenho que cuidar, porque isso é planejamento, isso é estratégia de comercial. Né? Não adianta eu achar que vai ser interessante eu fazer numa data e chega lá tem 1 milhão de eventos acontecendo. Né? Então, na mesma data, é o risco, né? Então a gente também tem essa parte de inteligência, né, trabalhando por trás disso para fazer acontecer. Como eu falei, quando se fala de evento, a Microempa ela tem todo um cuidado muito especial, né, para ser o mais assertivo possível. Né? Que eu sempre costumo dizer que a gente não é 100%, mas a gente corre riscos calculados, né, para que a gente seja o mais assertivo possível. Olha só, quem de repente ouve até o Fabiano falar,
deve pensar assim, nossa, esse cara com essa capacidade, na verdade, redeando um departamento que é justamente, eu diria assim, que é o coração de muita empresa, que é a questão comercial. O coração e o calo de muita empresa, né, que é a questão comercial. Esse cara deve ganhar muita grana lá na Microempa com essa diretoria. E é aquilo que a gente tanto fala, né? Todos os diretores da Microempa são voluntários. Mas eu tenho certeza que tudo isso que é realizado, não só por ti, mas por todas as pessoas que estão também no teu comando, traz benefícios para elas. Sejam benefícios pessoais, sejam benefícios profissionais. Não que quem entre para a Microempa busque esses benefícios, ou melhor, estou falando errado, claro que a gente também busca benefícios, mas que tenha como o princípio básico do seu ingresso ser beneficiar. Não, não é isso. O processo tem que ser um processo coletivo e do coletivo vai vir o benefício individual. É muito legal porque justamente isso, é um voluntário, né, mais um voluntário dentro da casa, né, que, como eu coloquei no início, não é porque é voluntário que a gente vai fazer mal feito, né? Exatamente. Então, assim, acho que se tem uma coisa que a gente faz na entidade hoje, independente, se é equipe interna, se é diretoria, se é nucleado, se é associado, né? Enfim, a cultura da entidade se é para fazer, a gente vai fazer bem feito, né? Já é do DNA da entidade, né? A gente não entra para fazer algo, a gente brinca, algo meia boca. É isso aí. Né? Então não é à toa que a entidade ganhou alguns prêmios já, inclusive criados para poder premiar a entidade por atender todos os requisitos, né, da CSB, que foi o prêmio Or Concurso, que foi uma criação de um prêmio. Pô, a entidade ela estava competindo com algumas outras a nível Brasil, tá, mas ela já atendeu todos os requisitos, ganharia todos os prêmios, vamos criar uma categoria diferente. Né? Então isso é legal, isso significa que é trabalho bem feito. Né? E a gente, quando atende um associado, né, quando um nucleado, enfim, quando um parceiro de forma geral, seja ele desde um nucleado, um associado, ou alguém que busca a Microempa, né, ou um parceiro de negócio, a gente vai dar o nosso melhor. Né? A gente quer que haja desenvolvimento, evolução. Eu costumo dizer que se fosse para definir a Microempa em uma palavra, eu definiria em evolução. Né? Porque se pegar a história da Microempa, né, que começou lá vendendo, comprando ficha coletiva para melhorar o preço para as outras empresas, né, que eu ouço muito pela, né, questão do Carlos Quadros, conta muito isso às vezes. Foi um dos presidentes da Microempa, né? Um dos presidentes. Tive o prazer também de participar de uma entrevista na rádio lá com ele, e é uma figura, né? A gente aprende demais, assim. Eu brinco em dizer, né, que eu tenho a história mais ela contada, né, do que o pessoal que tem mais a história vivida, né? Então, assim, claro, é engraçado de ouvir falar. E eu penso, pô, olha a evolução, olha o trabalho que esses caras tiveram, né? Para chegar nos 40 anos e a história e a estrutura que a entidade é hoje como referência estadual agora, né? Não mais do norte do Rio Grande do Sul. Eu diria assim, que é uma referência nacional já. Inclusive, né? Nacional. A gente tá hoje, né, caminhando cada vez mais para isso, né? Participando de algumas... enfim, de vários eventos aí, de reconhecimento, inclusive pela CSB, né, em parceria também com entidades maiores aqui do estado, né, vamos dizer assim, tem toda uma hierarquia das associações, né, que é muito respeitada, vamos, né, assim dizendo também, e é muito bacana, sabe, tá junto, né, de uma entidade desse porte. Acho que esse é o ganho, sabe, o principal ganho é a experiência que isso vai trazer. Né? Então hoje me sinto um consultor também dentro da entidade, né? Muitas vezes fazendo lá a abertura de encontros de negócios, né? Tenho o maior prazer de fazer isso, participar de eventos, né? Porque a gente vê que quando alguém busca a entidade é porque o cara tem interesse em desenvolver, né? E esse cara ele está fazendo um bem para ele e para a sociedade, esse cara está movimentando, né, a sociedade como um todo. Né, porque ele está girando a roda da economia. E isso gera desenvolvimento para uma região. Né, e a região da Serra em si, principalmente, ela é um ambiente de negócio.
né? O estado do Rio Grande do Sul, ele é um ambiente de negócio, né? Apesar de todas as suas adversidades e dificuldades, mas a gente está numa região... É um belo ambiente de negócio. É um belo ambiente de negócio. Então a gente fica feliz quando tem pessoas buscando cada vez mais o desenvolvimento. E as adversidades que esse estado nos traz nos deixam mais fortes sempre e nos propicia ser um ambiente de negócio cada vez melhor. Mas que bacana esse nosso bate-papo, Fabiano, aprendi muito com ele, viu? Foi bacana esse bate-papo. Infelizmente nós estamos encerrando o programa. Qual é que seria o teu recado final para os nossos internautas que nos acompanham, para os associados Microempa, enfim? O que tu terias para dizer ainda? Bem resumidamente, assim, participem da entidade, né? Entendam a entidade como um elo de conexão entre você, como empresário, participante da entidade, seja num simples evento, muitas vezes, de capacitação, né? Quando há um interesse mútuo entre as partes, com certeza vai dar bom. Acho que isso é o mais bacana que fica, assim, para mim, com toda essa vivência que eu já tenho dentro da entidade. Que legal! Esse foi mais um programa O Consultor Responde. Esperamos que tenha sido... Esperamos não, eu tenho convicção de que foi altamente produtivo para todos aqueles que estão nos acompanhando. Esse programa é um programa criado pelo Núcleo de Consultores da Microempa e ele tem por objetivo amenizar problemas, dificuldades das pessoas que são MEI, do microempresário ou do pequeno empresário. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras, ele sempre... E aquelas pessoas que tiverem algum tipo de dificuldade podem já no canal da TV Cidade de Farroupilha, no canal do YouTube, fazer o seu questionamento que alguém dos consultores do Núcleo de Consultores vai fazer contato. Pode também postar a sua pergunta no nosso Instagram, que é o Núcleo de Consultores CXS. E aí também nós vamos atrás, porque o objetivo desse programa é esclarecer, seja através da própria entrevista ou seja individualmente pelas perguntas que foram feitas. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.